José Boto é contundente na coletiva de apresentação, muito boa, aliás, ao Flamengo e exige profissionalismo na equipe. Ele falou sobre isso, eu tirei para ser o chamariz deste vídeo em que a gente vai destacar aqui os melhores momentos dessa entrevista coletiva, mas eu destaquei a última pergunta que foi feita a ele, sobre renovação de contratos de jogadores que estão no Flamengo, uma possível saída de Cleiton para o Benfica. Ele falou: jogadores têm contratos com o Flamengo, que a avaliação será feita e que ele exige profissionalismo daqueles que têm contrato com o Flamengo. Roda a vinheta. Tentou dar o contrapé, bateu no zagueiro, voltou para aqui, inventou, é gol! Salve, salve pessoal, deixe seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito. A gente fala muito sobre Flamengo por aqui e a gente tem que falar sobre essa entrevista coletiva maravilhosa do José Boto, né? De apresentação ao Clube de Regatas do Flamengo, em que ele exigiu, na última resposta, profissionalismo em todos os setores do clube, inclusive daqueles jogadores que estão com o contrato por terminar. É uma coletiva excepcional, excelente, em que ficou muito claro ali para mim que ele tem todos os poderes delegados pelo BAP. BAP, por sinal, que não foi a entrevista coletiva, achei um ótimo sinal disso, né? Lugar de presidente não é no CT. O José Boto está lá justamente para ser o cara do presidente do CT, né, o cara que vai tocar o futebol do Flamengo e que não haverá interferência por parte do presidente, como ele prometeu na gestão de futebol do Flamengo. Gostei muito, a gente vai falar mais sobre isso nesse vídeo que tem um oferecimento BandBet. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site bandbet.com, então você não sabe o que está perdendo, meu camarada. Acesse agora o site bandbet.com, faça o seu cadastro e quando você o fizer, você terá acesso às melhores oportunidades de mercado em bandbet.com. Sempre lembrando que tem um jogaço nesta segunda-feira em Premier League, um jogo entre Manchester United e Newcastle, e tem altas combinadas para você fazer em bandbet.com. Eu destaco uma muito boa, que foi a que eu sugeri no programa Band Placar, que é a sua fezinha no empate ou no Newcastle nessa partida. Acho que é a melhor combinação possível para esse jogo, tá? Então, não perca bandbet.com. Bandbet, um lance, infinitas possibilidades. Jogue com responsabilidade para maiores de 18 anos. Retomando o tema Flamengo aqui neste vídeo, né? Foi uma excepcional, foi uma aula de futebol do José Boto, tá? Eu queria destacar alguns itens aqui. Deixe nos seus comentários aqui o que vocês pensaram na entrevista coletiva, o que vocês acharam dela também. Mas eu queria destacar alguns pontos que ele deixou claro aqui, como, por exemplo, o fato de ter tido a carta branca do BAP para manutenção ou não do Felipe Luiz. Eu acho, apenas eu acho, não é informação, que o José Boto jamais compraria essa briga com a torcida do Flamengo. Afinal de contas, o Felipe Luiz terminou muito bem a temporada. Aliás, ele fez um senhor trabalho no Flamengo e a gente já falou aqui sobre a afinidade entre esses dois. José Boto e Felipe Luiz tiveram uma conversa muito produtiva em Portugal, no norte de Portugal, né, ali perto da Galícia, onde Felipe Luiz assistiu a um jogo do La Coruña, e lá conversaram sobre o que pensam em relação ao futebol do Flamengo. Foi uma conversa, como eu disse, muito proveitosa, em que eles chegaram a vários acordos ali no que diz respeito ao entendimento do futebol do Flamengo, inclusive sobre a base. E aí eu acho que o Zé Boto deu um show na entrevista coletiva, quando ele fala da formação da base dos jogadores do Brasil. Ele falou, cara, basicamente, vocês tiveram os melhores jogadores de todos os tempos, né? E agora vocês, brasileiros, ele falando isso para os jornalistas, né, tentam fazer jogadores no estilo europeu, né? A Europa pode prover um esquema tático aqui e acolá, uma forma de se jogar futebol, a gente vai chegar lá com mais profundidade nesse vídeo,
Mas a formação do jogador, ele não disse isso, mas eu estou dizendo, tem de ser mais intuitiva aqui no Brasil. E citou Ronaldo, Ronaldinho, Zico, dentre outros, Romário, dentre outros jogadores formados aqui no futebol brasileiro. Há quanto tempo a gente fala sobre isso aqui no canal? Que José Boto prega a formação intuitiva do jogador de futebol, né? Então é muito mais do que a formação de um jogador para o mercado, e sim para o bem do futebol brasileiro. Eu gosto muito dessa ideia. Agora, há muito tempo, os melhores jogadores do futebol brasileiro vêm sendo formados para o mercado europeu e está tudo certo. Os clubes querem ganhar milhões com isso e vão ganhar milhões com isso. Só que por isso, até o Brasil, por exemplo, hoje não tem um grande meio de criação. Por exemplo, tá? Porque isso foi se perdendo. Foram sendo formados jogadores mais para um aspecto europeu da coisa, né? Com o advento do jogo de posição pelo Pep Guardiola, por exemplo, o Brasil vem fabricando muitos pontas, né? Jogadores de muita habilidade. Veja o caso do Savinho, por exemplo, que marcou um gol e deu uma assistência na vitória do Manchester City sobre o Leicester no último domingo pelo campeonato inglês. Então a gente está falando de jogadores aqui que são formados com esse intuito, né? De servirem as equipes do futebol europeu nesse aspecto. O Estevão, por exemplo, é um jogador que poderia jogar mais centralizado, atuar mais centralizado. E hoje ele joga aberto pelo lado direito justamente porque essa é uma demanda do futebol europeu, né? Você olha para o time do Chelsea, no qual ele vai jogar, lá tem o Cole Palmer jogando centralizado. Esse aí não vai perder a posição de jeito nenhum, né? Então o brasileiro vai formando cada vez mais pontas, por exemplo, que são jogadores intuitivos, mas exclusivamente para uma posição. Você pega os pontas brasileiros que jogam no futebol do exterior, cara, tem vários bons. Tem Gabriel Martinelli, Vinícius Júnior, Rodrigo, só para ficar nesses, Savinho, só para ficar nesses, cara. Tem Luiz Henrique, tem uma série de bons pontas o futebol brasileiro, né? Então eu acho que foi muito educativa e um soco na cara, né, da gestão do futebol brasileiro. José Boto disse ainda que não quer agradar torcedores de imprensa, legal, disse que vai fechar o CT, tá? Fechar o CT implica não permitir o vazamento de informações. Eu acho que o nosso trabalho de jornalista é justamente fazer a apuração e trazer para você no que a gente está fazendo. A gente está correto, a gente não tem que ajudar ninguém, né? Não existe brodagem, existe apuração, e parabéns para aquele que conseguir trazer as escalações, aquela coisa toda, fazendo um ótimo trabalho. Agora, pelo lado do clube, José Boto, segundo ele, não vai permitir isso, né? E falou bem claramente que não quer agradar a torcida, não quer agradar a imprensa, quer fazer o trabalho dele e não quer reforços. Não falou isso, né? O Flamengo vai trazer reforços, mas falou que prefere ganhar títulos a trazer reforços. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.